Quarto ano, bom dia, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho de 2020 e nós estamos aqui para fazermos a nossa aula de Geografia. Vocês, nesse momento, devem pegar a apostila de Geografia na página 226 e hoje nós vamos ver atividades econômicas. Todas as vezes que nós falamos sobre atividades econômicas, nós lembramos os setores da economia: setor primário, setor secundário e setor terciário. Então, vocês devem pegar a apostila na página 226 e observar, né? Nós temos aqui 3 representações. A primeira representação é uma atividade do setor primário. Está mostrando aqui uma criação de porcos, né? Então, ela está desenvolvendo a pecuária no setor primário. A segunda representação é o setor secundário, a indústria. Uma fábrica de brinquedos que está sendo representada aqui. E a terceira representação é o comércio, é uma feira, né? Então a feira ela está destinada ao comércio, compra e venda de produtos, e é o setor terciário, que além do comércio também ele desenvolve outros serviços, que a professora vai explicar durante as aulas. Então eu gostaria que vocês seguissem o comecinho da leitura e a professora vai explicando todas as atividades. A população economicamente ativa, que nós já vimos na aula anterior, que é o PEA, exerce suas atividades nos setores da economia, que são os 3, primário, secundário e terciário. Existem 3 setores, né, que se dividem os trabalhos para toda a sociedade. Então, como a professora disse, o setor primário tem a função de produzir matérias-primas e o setor primário se divide em 3 grupos: pecuária, agricultura e extrativismo. O que é que a pecuária faz? Cuida e cria os animais para a produção de leite, de carne e de ovos. A agricultura cuida da terra, faz o plantio para a produção de produtos agrícolas, como arroz, feijão, milho, trigo, soja, a cana-de-açúcar. E o extrativismo extrai os produtos. Na nossa região, muito forte é o látex, né? Retirado da seringueira. Nós temos extração de palmitos, de azeitona, de madeira e assim por diante. A indústria transforma a matéria-prima em produto industrializado, todo aquele produto que veio lá do setor primário. O leite vai ser transformado em manteiga, queijo, requeijão, doce, sorvete. O milho vai ser transformado em fubá, em farinha, em óleo, ração para os animais. A madeira vai ser transformada em móveis, na construção civil, madeiramento, portas, janelas. Então, a indústria, o setor secundário, transforma a matéria-prima em produtos industrializados. E o comércio, que é o setor terciário, compra e vende, tanto do setor primário como do setor secundário, e faz a prestação de serviço. A prestação de serviço entra aí os serviços bancários, médicos, odontológicos, da educação, do transporte, né, que nem sempre tem a função de fazer a compra e venda de produtos. Virando a página, nós estamos vendo aí na 227, também algumas representações, vocês podem acompanhar. Nós estamos vendo aí, né, a extração do mel na apicultura, estamos vendo a extração do látex e estamos vendo uma lavoura, né, o cultivo de soja. Então, nós estamos vendo as atividades do setor primário. E a professora vai ler para vocês. Setor primário. No setor primário estão as pessoas que trabalham na agricultura, na pecuária e no extrativismo. As atividades desses setores, né, são atividades rurais. A pecuária cria os animais. A agricultura cultiva os vegetais. E o extrativismo faz a extração dos produtos. Como a professora já explicou, depois eu só gostaria que vocês fizessem, né, uma releitura aqui para entender tudo direitinho. Virando a página 228, nós temos o setor secundário, que são as indústrias. Nós temos aí uma fábrica de smartphone, né, de elétricos eletrônicos, e nós temos uma metalúrgica que produz o ferro e o aço, né, que são os produtos principais aí para a montagem de automóveis, né, de elétricos eletrônicos e assim por diante. No setor secundário estão as pessoas que trabalham nas indústrias e na construção civil. Construção civil são as construções de casas, de prédios, né? São todas as construções
destinadas, né, à melhoria de uma sociedade. Esse setor é responsável por 25% de todo o trabalho da população, enquanto que o setor primário, 23%, né? E apesar de ser um setor que emprega bastante gente, ainda não é o setor que mais emprega no Brasil, o setor secundário. Isso acontece porque o setor industrial é altamente mecanizado. Então, as máquinas das indústrias, elas não exigem tanta mão de obra, né? Então, a máquina, ela precisa de 1 a 2 pessoas, né, para fazer o manuseio da máquina, do equipamento, mas a máquina geralmente faz tudo na indústria. Então, por isso que nem sempre a indústria emprega a maior quantidade de pessoas. E nós estamos vendo aí também, na página 228, 2 figuras que representam o setor terciário. O comércio, né, e está mostrando o eletricista. O eletricista, o que é que ele faz, professora? Ele presta serviços, né? Sem eletricista fica difícil fazer qualquer manutenção seja destinada à energia elétrica. O setor terciário envolve atividades de natureza muito diversas. Faz parte, né, desse setor os bancários, os médicos, os camelôs, dentistas, professores, programadores de computador, os motoristas, motociclistas, vendedores. No Brasil, é o setor com o maior número de trabalhadores. Quase 60% da população trabalha no setor terciário. E às vezes a gente acha, né, que o setor que mais emprega são as indústrias no Brasil. Não. O Brasil emprega mais pessoas no setor terciário, que faz a compra e venda de produtos no comércio e faz a prestação de outros serviços, como nós acabamos de ver aqui. Por isso que agora, nessa pandemia que estamos vivendo, né, comércio fechado, compra e venda de produtos com dificuldade, até mesmo comércio de exportação e importação, e fica tudo muito difícil às vezes. As pessoas muito preocupadas, por quê? Porque o comércio é que emprega a grande maioria dos brasileiros. Então, juntando os 3 setores, primário, secundário e terciário, nós temos que dar aí um número em torno de 100%, que são as pessoas que estão empregadas no Brasil. Virando a página, na 229, nós estamos vendo aí os 3 setores da economia, né? O terciário é considerado o mais importante para os trabalhadores, porque emprega o maior número de pessoas. E estamos vendo uma comparação muito interessante na página 229. A indústria de automóveis, né, lá no começo do século, e depois a indústria de automóveis hoje, né, a fábrica de automóveis na primeira metade do século XX, e depois a fábrica de automóveis atualmente. E estamos vendo a colheita da cana-de-açúcar feita manualmente, né, onde o boia fria faz o corte da cana com o facão, e estamos vendo a colheitadeira de cana fazendo o corte da cana, né, com a máquina agrícola, com um equipamento já moderno. Então, quando nós comparamos, é interessante ver a comparação, a montadora de automóveis antiga, há 100 anos atrás, e a moderna, aqui a colheita da cana manual e o equipamento fazendo a colheita da cana. Enquanto a colheita da cana manual precisa de muitas pessoas, uma pessoa dirigindo a colheitadeira corta a mesma quantidade de cana, né? Que aí várias pessoas estariam trabalhando no corte. Então, vocês vão ter que voltar, dar uma lidinha nesse conteúdo, setor primário, secundário e terciário, para não ficar com dúvidas. Terminando a leitura, vocês vão fazer a página 230, é uma tirinha do Armandinho, é bem interessante, na verdade a interpretação da tirinha relacionada com a matéria, tem que prestar atenção na história em quadrinhos, vão responder às questões A e B. Virando, vocês façam um desenho dos alimentos orgânicos frescos que você consome. Então, alimento orgânico fresco é aquele alimento que ele não foi industrializado e ele não tem grande quantidade de agrotóxico. Então, às vezes, quem tem aí, né, quem consome o leite que vem do sítio, que é o leite caipira, a verdura que vem lá da horta, do rancho, da chácara ou do sítio, os ovos que vêm do sítio,
Muita gente cria os porcos, né, na chácara, quem tem, e compra direto. Às vezes compra a banha do porco sem ser industrializada. Então, alimento orgânico é aquele que não sofreu o processo de industrialização e que não tem muito agrotóxico, tá? Virando a página, vocês vão fazer a atividade 2 da página 232, né? Tem que prestar atenção para fazer a atividade corretamente. Virando na 223, nós temos as atividade 3 e 4, também é muito fácil, só prestar atenção para realizar a atividade. E assim nós terminamos a nossa tarefa de hoje. Então, vocês vão fazer as páginas 233, 232, agora para a aula online. A atividade da 231, cada um pensando na sua alimentação orgânica. E da 230, que é a tirinha do Armandinho. Bom trabalho a todos, já já voltamos para a aula online. Beijos!